Saudações guerreiros, aqui quem vos fala é o professor em Física Brian Simon, e na frente 3 veremos o campo magnético uniforme. Mas antes disso eu coloquei uma pergunta para você. Do que um ímã é feito? Essa resposta você vai encontrar na química, que é a parte da ciência que estuda a estrutura da matéria, e com certeza, quando você pesquisar, você vai obter a seguinte resposta, que todo ímã é feito de um mineral chamado magnetita, formado por óxido de ferro, que contém em sua composição molecular 3 átomos de ferro e 4 átomos de oxigênio. Aí você pode perceber alguns exemplos no dia a dia de um alto-falante que contém os ímãs, um ímã estilo ferradura, ou então daqueles ímãs que você coloca na geladeira para segurar um aviso, um bilhete aos seus familiares, correto? Muito bem, então vamos ao campo magnético uniforme. A definição diz o seguinte: o vetor indução magnética apresenta características semelhantes, isto é, possui a mesma intensidade, direção e sentido. As linhas de indução são retas paralelas, igualmente espaçadas e igualmente orientadas. Lembrando que essas linhas elas saem do polo norte e vão para o polo sul magnético. Professor, mas se nós colocarmos uma agulha magnética dentro de um campo preexistente, o que acontecerá? Essa agulha magnética sempre tenderá a se alinhar ao campo magnético no qual ela está inserida, sendo que o polo norte da agulha fornece o sentido do campo. Muito bem, então significa que o norte da agulha magnética vai se alinhar ao sul do campo preexistente e o polo sul da agulha magnética vai ser orientado a se alinhar ao polo norte do campo magnético preexistente. Então significa que ela pode sofrer uma rotação para que o alinhamento venha a ocorrer, professor. Exatamente. Mais uma dica para você. Agora a dica é sobre representação do campo magnético, já que ele é uma grandeza vetorial, ele tem direção, sentido e intensidade. Então, esse campo ele pode apontar para a direita, no sentido para a esquerda, para cima ou para baixo. Ele também pode adentrar, ele pode entrar na folha, aí você vê o xizinho, correto, que representa essa entrada, ou ele pode sair, essa bolinha ela representa a saída do campo magnético uniforme. Só para relembrar, é uma grandeza vetorial, tem direção, tem sentido e tem intensidade. E a unidade no sistema internacional é o Tesla, em homenagem a esse grande físico brilhante e excepcional. Muito bem, vamos a uma situação-problema. A agulha de uma bússola assume a posição indicada na figura a seguir, quando colocada numa região onde existe, além do campo magnético terrestre, um campo magnético uniforme e horizontal. Considerando a posição das linhas do campo uniforme, desenhadas na figura, o campo magnético terrestre na região pode ser indicado pelo vetor. Percebe? Você tem aqui as alternativas do item A, diagonal ascendente. Letra B, você tem horizontal para a direita. Você tem letra C, vertical para baixo. Você tem aqui a letra D, na horizontal para a esquerda. E você tem a letra E, vertical para cima. Pensa comigo. Professor, é uma grandeza vetorial. Então, você percebe que já existe um vetor na horizontal. A agulha ela já está orientada. O resultado final dessa agulha, que já está em equilíbrio, é na diagonal ascendente, correto? Só está faltando um outro vetor. Um vetor que vai indicar o campo magnético terrestre, que é vertical para cima, letra E. Muito bem. Agora, por que isso, professor? Lembrando que a agulha ela está na diagonal ascendente, então ela vai representar o campo magnético resultante.
Aí você tem que lembrar o seguinte, que para eu calcular o campo magnético resultante, ele sendo resultado de dois outros vetores que interagem perpendiculares entre si. Teorema de Pitágoras, o vetor resultante é igual à somatória dos outros demais vetores perpendiculares entre si. Matematicamente, eu posso indicar como vetor resultante ao quadrado é igual ao vetor número 1 ao quadrado mais o vetor número 2 ao quadrado, sendo que esses dois vetores estão perpendiculares entre si. Aí você pode perceber que o vetor campo magnético terrestre está indicado na vertical, sentido para cima. Muito bem, um forte abraço a todos e até a próxima.